Nova e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito, renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações... 32. Depois disse a seus discípulos: Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o corpo, quanto ao que haveis de vestir. Pois a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os corvos, eles não semeiam nem colhem, não têm celeiro nem depósito, mas Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode prolongar por um pouco a duração de sua vida? Portanto, se até as coisas mínimas ultrapassam o vosso poder, por que preocupar-vos com as outras? Considerai os lírios, como não fiam nem tecem. Contudo, eu vos asseguro que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, quanto mais a vós, homens fracos na fé. Não busqueis o que comer ou beber, e não vos inquieteis, pois são os gentios deste mundo que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai sabe que tendes necessidade disso. Pelo contrário, buscai o reino, o seu reino, e essas coisas vos serão acrescentadas. Não tenhais medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai dar-vos o reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora Jesus entra com uma palavra que nos insere na dinâmica do reino de Deus, na qual Ele quer que todos nós vivamos. Todos nós. Sem preocupação com as coisas deste mundo, com os bens deste mundo. E, gente, não é fácil viver assim, mas é lindo. Lindo dar passos nessa direção e verificar o quanto o Senhor nos sustenta. Na Canção Nova nós temos esse princípio de vida. Viver da providência. Esse é o nosso estilo de viver a pobreza. Nosso tipo de pobreza não é daquele tipo de pobreza radicalíssima, né? Vamos dizer assim. Eu não posso ter absolutamente nada, como algumas congregações, né, são. Algumas congregações, as pessoas não têm nada mesmo, né? Nada. Tem a roupa do corpo, são mendicantes e assim vivem rezando e adorando a Deus. Não é essa a pobreza da Canção Nova. A pobreza da Canção Nova é a pobreza da dependência de Deus. Onde nós trabalhamos, mas nós não colocamos a nossa esperança no fruto do nosso trabalho. Nós não colocamos a nossa segurança no suor do nosso rosto. A gente trabalha, mas depende de Deus. Se você pegar os nossos encontros, nossos acampamentos de oração, a gente está lá trabalhando pra caramba. Carrega as coisas, prepara a lanchonete para acolher você que vai na nossa casa de missão, vai no nosso rincão, e pregação, e som, e um monte de coisas que a gente faz. Tudo isso é trabalho para evangelizar, e aquilo que as pessoas ajudam através dos produtos que a gente vende de evangelização, através da venda da lanchonete e tudo mais, ajuda, mas não sustenta tudo.
Não dá um lucro. Nossa, agora sim, de evento em evento vamos ficando ricos. Não. Até porque tem toda a situação de satélite e tudo mais que hoje, mais do que nunca, a gente gasta com a evangelização na Canção Nova. Então, de onde vem o nosso sustento? Da providência de Deus, que de maneira milagrosa age nos corações que fazem a doação para que essa obra seja sustentada. Então a gente não deixa de trabalhar. A gente trabalha bastante, trabalha muito. Graças a Deus. Mas não é no fruto do nosso trabalho que está a nossa confiança. Nossa confiança está em Deus. Às vezes a gente trabalha até muito, muito, muito mais do que nos outros dias. E temos dificuldades para fechar campanha, entre outras coisas. Essa dinâmica de uma vez fecha, outra não. Também Deus trabalha conosco para nos mostrar que a gente precisa confiar. Quantas vezes a campanha não fechou no projeto da Almas e a gente ficou pensando, meu Deus, agora a gente vai perder o satélite. E às vezes ficou sem pagar. E tinha ameaça clara de corte, não era blefe. Vamos falar que vai cortar o satélite, que o povo vai ficar, com medo e vai ajudar. Não é porque não dava mesmo, porque outra conta já tinha sido empurrada para frente e não tinha como pagar, não tinha como não fazer, porque se o satélite não caísse porque a Anatel cortaria, ia parar porque ia cortar a energia. Então tinha que pagar a energia primeiro e não tinha o dinheiro. E no dia, em cima da hora, vinha uma doação, vinha alguém, entrava um valor que dava para pagar o satélite. A gente ficava devendo por outro mês outra coisa, mas não saía do ar. A evangelização não parava. Quantas vezes isso aconteceu e foi sinal para nós, para mostrar, não é o nosso trabalho. Por mais que a gente se esforce muito, não tem jeito. Não é para a gente parar de se esforçar. É para no nosso esforço, no nosso trabalho, na nossa busca de fazer a vontade de Deus, de trabalhar para Deus, a gente não coloque nesse trabalho, no que nós fazemos, a nossa esperança ou a eficácia daquilo que nós fazemos. Deu certo, funcionou porque a gente trabalhou. Não, a gente está tirando mérito de Deus e colocando na nossa conta. Isso está errado. Jesus está dizendo que Ele vai cuidar de nós, o Pai vai cuidar de nós. Ele está falando, depois de falar essa parábola, dizendo que o rico era um insensato, ele está dizendo, vocês não fiquem preocupados não. Não hajam como os pagãos desse mundo que ficam pensando o tempo todo no sustento da vida. E olha, isso é uma tentação que vai ser constante para nós. Porque a gente vai ver algumas pessoas, entre aspas, se dando bem, vivendo tranquilo, e aí mostrando sua vida abastada, suas viagens, suas férias, seus bens, e de falar, poxa vida, a pessoa fez isso e deu certo, por que eu não posso fazer? Eu queria tanto ter esse momento, eu queria tanto poder fazer isso, fazer aquilo. A gente acaba cobiçando a vida dos outros. Jesus está dizendo, não faça isso não. Faça isso não, porque ninguém dentre vós pode, por causa da preocupação, prolongar um só dia na sua vida. Então, se a gente não pode fazer isso, por que a gente vai se preocupar com o resto? E aí, Jesus está dizendo, deixa na mão do meu Pai, que Ele vai cuidar de você. Você faz o quê? Pensa no reino de Deus e busca o reino de Deus em primeiro lugar. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E é aí que está a graça dessa promessa da providência de Deus. Aqui no versículo 31. Pelo contrário, buscai o reino de Deus e essas coisas vos serão acrescentadas. Acrescentadas. O quê? O que comer, o que vestir. O Senhor está nos ensinando que nós não devemos ficar olhando para esse mundo e para as alegrias, para as riquezas, para os deleites deste mundo, como se eles fossem tudo o de bom e de melhor que a gente tivesse na vida. Jesus está dizendo, não é isso. Isso é algo vazio. E com isso não está dizendo que a gente não pode descansar, que a gente não pode viajar, que a gente não pode,
se programar para algo bom, para nossa família, para uma surpresa, para um passeio. Não, não está dizendo isso. Ele está dizendo que a gente não pode viver à procura dessas coisas, colocar o sentido da nossa vida, a esperança da nossa vida, gastar as energias, gastar nossa preocupação com isso. Não, a gente deve viver a cada dia preocupado, ocupado com o reino de Deus. E aí Deus mesmo vai se adiantar e vai favorecer isso para nós. Deus mesmo vai nos proporcionar algo. Às vezes a gente quer muito, busca muito, programa muito. Isso já aconteceu comigo, gente. Já aconteceu. Eu programar férias. Vamos juntar um dinheirinho aqui. Isso não é pecado, né? Não é. Mas às vezes não é Deus, não é a vontade de Deus que você faça aquela coisa. Mesmo sendo simples, mesmo que você não... Deus tem algo diferente para você, algo melhor para você, para mim. Só que se eu não estiver ligado em Deus, se eu não estiver rezando, se eu não estiver prestando atenção, eu não vou enxergar isso, eu não vou perceber o movimento de Deus e vou lá me programar, como eu já fiz, já me programei, vou fazer tal coisa, né? Vamos reservar aqui, ó, 2 diazinhos num lugar pra gente descansar. Que legal, seria bom. Acontece alguma coisa, você não pode ir. Perde a reserva, perde aquele valor que tinha investido. Meu Deus, por que as coisas não dão certo para mim? À primeira vista a gente pensa nisso, nem fica assim, poxa, não tinha nada demais. Quando eu deveria me perguntar, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu estava errado, eu não te perguntei. Eu resolvi sozinho, eu pensei que isso fosse o melhor, mas eu nem perguntei, Senhor, será que isso é o melhor para mim? Será que é isso que eu devo fazer? Já fui, ó, assustando tudo, acertando tudo, mas a minha vida está nas mãos de Deus, então eu preciso deixar Ele fazer do jeito que Ele quiser, como Ele achar melhor. Como é duro, difícil para nós viver assim e aceitar que a gente não acerta em tudo, que a gente erra, que a gente decide as coisas sem Deus. E muitas vezes as coisas não dão certo porque Deus está nos livrando de algo. E a gente não para pensar nisso, a gente para pensar no, tá vendo, deu errado, perdemos dinheiro, etc. Não. Há uma graça em tudo quando nós dependemos de Deus, até naquilo que nos é tirado. Até naquilo que a gente achava que ia ser bom e não foi. Há uma graça. Mas demora para a gente perceber, principalmente se a gente se esforçou para conseguir. A gente se sente lesado. Mas Jesus está dizendo para mim e para você, vocês estão preocupados com essas coisas? Veja, os pássaros, eles não ficam guardando em celeiro. Olha, eles não semeiam. Veja, os lírios, eles nasceram já assim, mas eles vão acabar logo. Mas vocês são preciosos. Eu cuido de vocês. Entender o que é o cuidado de Deus para nós é um grande desafio, quando a gente tem os olhos voltados para as riquezas e para as questões deste mundo e cobiça as coisas deste mundo. É doloroso a gente abrir mão dos nossos sonhos e projetos. É doloroso, é difícil a gente aceitar que o que Deus quer para nós pode ser muito mais simples do que nós imaginamos, e aceitar que isso vai nos trazer felicidade é um grande desafio. Mas, meus irmãos, é assim que o Senhor quer que nós vivamos. Não é porque eu sou da comunidade Canção Nova que eu vivo todas as realidades de abandono em Deus de maneira perfeita. Ainda não. É o meu objetivo. Meu, da minha esposa, das minhas crianças, da minha família. Mas não é simples. Não é fácil. Mas é possível. É possível, e vou dizer para você, aquilo que eu já experimentei, é muito mais seguro estar nas mãos de Deus do que contar com as próprias forças. É muito mais seguro estar nas mãos de Deus do que contar com as seguranças desse mundo.
E é isso que Deus quer que a gente faça, quer que eu faça, quer que a cada dia eu me converta. E você também. Para que não tenhamos medo. Olha aqui, versículo 32, não tenhais medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado de vosso Pai dar-vos o quê? O reino. Buscando em primeiro lugar o reino de Deus, aí está um bem que não vai ser tirado. O reino, o reinado de Deus. Está sob o senhorio de Jesus. Nós temos dificuldade porque ainda somos muito orgulhosos. A gente não quer obedecer. A gente tem os olhos voltados para as riquezas desse mundo, para os bens deste mundo. As propagandas enchem o nosso coração de expectativas. E de fazer deste mundo e desta vida um paraíso. A vida tem que melhorar. A gente pode ajudar a vida das pessoas a melhorar, a nossa própria também. Mas não vai ser o paraíso, não. O paraíso é o reino de Deus. E é isso que a gente precisa aprender. Vamos anotar no nosso diário? Promessa de Deus, versículo 31. Pelo contrário, buscai o reino de Deus, o seu reino, né? E essas coisas vos serão acrescentadas. É promessa. É claro, também é ordem, mas começa lá em cima. Versículos de 22 a 24. Depois, versículos de 29 a 32. Ordens de Deus. E princípios eternos também tem um monte. Versículos de 23 a 30. Qual a mensagem de Deus para você hoje? E como pôr em prática isso na sua vida? É o que você vai anotar no diário. Anote e vamos lutar para viver. Tem gente que tem dúvida e vou tirar aqui e aproveitar, né? Tem que anotar essas promessas, não é só anotar um versículo assim, né? A citação bíblica. É copiar para o seu caderno. Quem não conhece o blog diarioespiritual.cançãonova.com, está aí na tela. Depois entra lá e você vai ver que os estudos, eles estão escritos. É isso que você vai fazer lá, no seu caderno, aí no seu caderno. Vai escrever. Nossa, mas às vezes tem muita coisa para escrever. Pois é, mas faz parte do método. O método exige isso, que a gente leia, que a gente medite e que a gente escreva. Desse jeito você vai transcrever quase a Bíblia inteira para o seu caderno. Já pensou nisso? Vai escrevendo versículos e mais versículos, promessas, ordens, princípios eternos. As canetas de cores diferentes são didaticamente pensadas para que você identifique rapidamente o que é uma promessa de Deus para você, o que é uma ordem, o que é um princípio eterno. E isso vai fazendo com que a nossa cabeça, o nosso coração vão sendo transformados e nós entremos na dinâmica do reino dos céus. Convido você a se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação e deixar um like, porque o seu like evangeliza e assim nós vamos fazer a Bíblia inteira com a graça de Deus, seguindo o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. Topa? Então, o convite está feito. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.